Olá, Rebeca, seja muito Olá! bem-vinda. A Rebeca ela é quadrinista, ilustradora, roteirista, é autora dos livros Navio Dragão e Baleia 3, né, que ambos foram lançados no financiamento coletivo. Ela traz indies Baleia 2, Baleia 1, Carne e Credo que Delícia, sendo esse último vencedor do prêmio Angelo Agostini em 2019. Ela já teve seu trabalho publicado em diversas revistas como Drag Brasil, Omelette Box e Mundo Estranho, tanto como quadrinhos quanto como ilustração. E atualmente ela trabalha como roteirista da Turma e como ilustradora para o mercado editorial, além dos projetos atuais, é claro, né? Rebeca, é um prazer ter você aqui conversando com a gente na Marca XP, né? Prazer é todo meu, gente. Estava super animada para poder começar o evento. Ai, que maravilha. Então, Rebeca, a nossa proposta aqui, né, que a gente combinou lá dos malabarismos do freelancer. Você me contou que já faz 6 anos que você trabalha como freelancer. Uhum. Assim, na verdade, eu passei por muitos lugares da trajetória, assim, até conseguir trabalhar de casa, né, como freela. Eu ainda dou aula, né? Eu sou professora numa escola e aí eu tenho essa outra demanda, sabe? Então, Uhum. mas 80% do meu tempo eu trabalho em casa como freelancer e tal, gerenciando comissão, gerenciando alguns freelas fixos, né? Tipo a MSP e tudo. E tá funcionando ainda. Nossa, conta um pouco pra gente como é essa tua rotina aí, né, de freelancer, porque às vezes o pessoal pensa que o freelancer vai trabalhar quando quer, né, do jeito que quer, e não é bem assim. Nossa, meu Existem sonho. demandas e ainda demandas maiores, né, porque é você com você. Na verdade, existe um negócio que a galera às vezes fica meio romantiza um pouquinho a questão do freelancer, que é tipo, você vai trabalhar em casa de pijama e tal. Por exemplo, eu não tô com essa roupa porque tinha só o evento. Eu troco de roupa para trabalhar todo dia, como se eu fosse sair, assim, né? Quando você não tem alguém para te cobrar, você precisa ser essa pessoa, né? Então, em geral, a minha rotina é uma rotina que eu tento mantê-la o mais regular possível. É impossível manter completamente regular, mesmo trabalhando em outro lugar, né? Mesmo não sendo freelancer, porque imprevistos estão aí todos os dias, né? Mas eu tento manter o mais regular possível. Eu tento acordar mais ou menos no mesmo horário, é, almoçar mais ou menos no mesmo horário. Eu tento manter as minhas atividades de trabalho em horário comercial. Então, eu evito ficar rendendo muito depois, sabe? Ou responder cliente depois de horário comercial. Eu tento concentrar essas atividades, né? Aqui em casa, por exemplo, ele não tá aqui, mas o meu marido trabalha aqui de trás para mim, né? De costas para mim. Uhum. Então, a gente tem um horário de trabalho que é de 10 às 19 horas. A gente pega para trabalhar às 10, 7 horas a gente encerra, né? Então, assim, a gente organizou a nossa vida para isso. Então, a gente faz almoço todo dia. 7 horas a gente evita de ficar rendendo, porque realmente, senão a gente vai. Você não vai embora do trabalho, né? Você vai rendendo, vai rendendo. E quando você vê o trabalho virou um furacão que te consumiu, assim. E aí você não consegue nem atender as demandas de um jeito legal, né? Uhum. Então, na pandemia, você não sentiu nem tanta diferença, né, do home office para o home office, digamos assim. Assim, a gente sente porque, por exemplo, existe toda a ansiedade do momento, né? Então, isso eu senti, óbvio. É, e a sensação de realmente não poder sair quando você, né, precisa resolver alguma coisa rápida e tudo. Isso eu senti, óbvio. Mas a rotina mesmo, eu não senti tanto mesmo. Foi uma coisa meio. Já, era a rotina que eu tinha, de qualquer forma. A única coisa que mudou é que eu não saio para dar aula, né? 2 dias da semana, um dia pelo menos eu dou aula fora, dava, né? Agora eu dou aula de casa, na escola, que era um dia só. O outro dia que eu dou aula particular. Então é de casa mesmo, assim,
pelo Skype. Ah, legal. Você é roteirista da Turma da Mônica. O trabalho também é freela? É um freela fixo, né? Eu trabalho por demandas minhas, assim, enquanto eu produzo. Enfim, se eu não produzir, tudo bem, assim, né? Mas eu tento estar sempre produzindo. Mas é um freela também. Então, isso tem um ponto, né? Que é difícil me demandarem coisas específicas. Eu tenho que eu mesma ir prospectando. Não só para lá, assim, por exemplo, comissão. Às vezes demandam, realmente, tipo editorial, por exemplo, já demanda e tal. Mas esses trabalhos mais constantes, né? Tipo MSP, comissão, às vezes um freela menor e tal, são coisas que eu tenho que ficar prospectando ali, né? Não adianta eu sentar e falar, vem trabalho, né? Parte do meu esforço também em algum nível. Sim, sim, com certeza. Né? E aí, como é que tu consegue conciliar esse tanto que tu dá aula, tu faz o freela pro MSP e ainda consegue desenvolver os projetos pessoais, né? Tipo Aqui, ó. assim, Isso é um planner. É o meu melhor amigo. Assim, tem um negócio que eu fui aprendendo, assim, e que eu ainda estou aprendendo, na verdade, porque eu tento colocar os meus projetos como trabalho, como qualquer outro, assim. Então, eu tento me organizar para ter tempos, né, do dia a dia em que eu tiro para trabalhar no meu projeto, para não ficar me matando de trabalhar neles depois do horário o tempo inteiro, né? Às vezes acontece, mas em geral eu tento evitar. E eu tento planejar cronogramas para os meus projetos também. Eu tento ser minha chefe real, assim. Tipo, eu tenho que entregar tal dia, né? Então eu tento colocar aquilo ali na demanda. Mas conciliar tudo, o que eu fiz para mim foi o seguinte: eu tentei separar 2 dias da semana para dar aula, né? E aula, e reuniões e eventos. Então, terça e quinta são os dias em que eu fico praticamente por conta de atender demanda dos outros, assim. Então, tem reunião, tem aula, tem evento. Eu fico meio que por conta de desembolar coisa de cliente e tal. Segunda, quarta e sexta são os dias em que eu faço as outras coisas. Então, eu não separo por, né, tipo, segunda é dia da MSP, terça. Não, mas aí eu tento distribuir entre segunda, quarta e sexta. E aí são dias que eu evito sair, eu evito marcar reunião, eu evito marcar compromissos que me demandem em outros aspectos, assim. então ajuda aí também a tu setorizar, né, essa questão. Porque senão acontece que a gente fica meio. Como que eu falo? A gente acaba engolindo uma demanda. Sabe quando você tá com tanto de aba aberta e você não leu nada de nenhuma? E aí, mas as abas estão abertas e aquele tanto de aba aberta te dá um puta nervoso, assim, né? E você fala, mano, eu Sim. preciso resolver, mas eu não sei por onde que eu começo. Eu fico com essa sensação. Então, eu tentei organizar de um jeito que eu consiga realmente compartimentar as demandas. Então, terça-feira, por exemplo, que eu dou aula o dia inteiro, se eu não atendo outra demanda que não é da aula, eu não fico, né, surtada nem nada. Eu sei que eu tenho outro momento para isso, assim, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu fico ali remoendo e, nossa, meu Deus, não vai dar tempo. Então, o jeito que eu arrumei para mim, que para mim funciona, é eu tentar organizar, né, de um jeito acessível e possível para mim, assim, né? Porque uma coisa, por exemplo, que mudou com o tempo, antes eu fazia metas diárias. Antes eu ficava tipo, hoje eu tenho que fazer isso e tal. Hoje em dia eu trabalho mais com metas semanais, que aí para mim funciona melhor, porque se eu não faço no dia, eu não fico tão frustrada, mas não é tão abstrato a ponto de ser uma meta mensal que eu vou jogando mais para o final. Então, para mim funciona muito bem.
né? Em vez de ficar todo dia ter o checklist do dia, eu faço da semana e eu vou redistribuindo à medida em que os dias vão passando, né? Porque aí eu vejo a coisa sendo feita de um jeito mais prático, eu evito a frustração de não ter conseguido fazer tudo o que eu precisava do dia, mas o abstrato, essa coisa do, ai, quando você puder, me entrega e tal, isso me deixa muito ansiosa. Então eu reduzo o meu recorte, assim. Acho que a ansiedade é o mal da maioria dos artistas, né? Acho que a maioria tem esse problema com a ansiedade. Rebeca, a gente tem uma pergunta aqui no chat da Giovanna. Ela está perguntando: como você faz para organizar o seu... Cria uma meta financeira de projetos? Como que eu faço para organizar o quê? Os mês. Você cria uma meta financeira ou de projeto? Então, dinheiro é um rolê, né? Assim, sempre. O que eu costumo fazer é o seguinte: eu fico tentando contar, né, com uma renda X que eu preciso ter ali por mês, né, que vai pagar as minhas contas, né, enfim, a gente leva uma vida bem modesta aqui em casa, assim, a gente tentou manter um estilo de vida bem mais modesto, e aí o que que eu faço? Eu chegando ali, pagando as contas, tudo que eu recebo depois, eu pego uma parte maior e guardo, né? Então eu sempre tento manter uma grana guardada, porque se um mês não der certo, eu tenho essa grana ali para poder tirar, né? Eu não sou uma pessoa que sabe, assim, né? Eu sei fazer planejamento financeiro, não sou. Nath Finanças está aí para isso, mas assim, eu não sou uma pessoa que sabe trabalhar com planejamento financeiro. Uma coisa que me ajudou muito é que a minha vida eu passo tudo no crédito. Eu separei um limite para o cartão, um limite pequeno, assim, eu não deixo o cartão no limite infinito, que é o limite que eu tenho de gastos para o extra das minhas contas fixas. Então, eu compro até bala no crédito. Então, aquela fatura acaba sendo a minha planilha de gastos, né? Porque eu não consigo ter a disciplina de lançar os gastos em planilha toda vez. Então, eu uso a fatura como planilha de gastos. Só que aí eu não fico comprando no débito, né? Tipo, tenho dinheiro na conta, eu deixo ele lá, compro tudo no crédito e aí eu sei quanto que eu gastei. Eu sei quanto eu sei quanto eu tenho de limite e aí eu encaixo uma coisa na outra, né? Foi um jeito que eu arrumei para me organizar, porque eu realmente não sei fazer esse planejamento financeiro bem certinho, sabe? Acho que a gente nunca aprende isso, né? Tipo, ter uma aula de planejamento financeiro. Eu acho que faz muita falta, assim. Mas eu arrumei essa estratégia que é como eu funciono. E aí, o que passa desse valor que eu separo por mês, eu guardo. Uma parte eu fico ali, que às vezes eu posso, tipo, vou comprar um negócio diferente e tal. Ou então, enfim, aí eu guardo. E aí eu tenho, paralelamente a isso, aí eu e meu marido, nós temos uma reserva pro amendoim, que é o cachorro. Porque cachorro demanda dinheiro e sempre que demanda um dinheiro, é um dinheiro extra, assim, né? Então a gente coloca ali, sei lá, R$ 50 por mês, que é a reserva dele. E aí toda vez que se a gente puder pagar, né, sem usar da reserva, beleza, mas se não puder, a reserva tá lá, não desfalca a gente. Uhum. Mas aí tu tem uma listinha de quantos projetos tu precisa pegar no mês para cobrir essas contas? Então, na verdade, não, assim, porque vai chegando os projetos. Eu tenho algumas granas que são fixas de aluno, e aí, assim, tem o Catarse, que é um dinheiro relativamente fixo que eu recebo todo mês, tem os alunos particulares, tem as aulas, né? Então, esse é o fixo. Então, eu tento basear as minhas contas pelo fixo. Eu não tento basear pelo que vem depois, assim. Eu baseio tudo pelo fixo, né? Então, por isso que a gente reduziu o nosso estilo de vida para uma vida bem mais modesta, assim. Porque o fixo, ele é ali, né? Não é nada exorbitante.
Então, eu tento basear tudo pelo que eu tenho todo mês e que eu sei que eu vou conseguir pagar, né? E aí, tem mês que, sei lá, eu queria comprar tal coisa, fazer, aí eu faço as contas de quanto que eu preciso, e aí, em vez de ficar prospectando por mês, eu tento planejar com bastante antecedência, assim, né? Tipo, sei lá, daqui a uns 3 meses eu tava querendo comprar tal coisa. Então, eu vou prospectando até lá. Felizmente, tem dado certo. Não, eu não acho que seja o jeito certo de fazer, porque eu realmente não sei como que realmente planeja direito, mas para mim funciona bastante, assim. Mas é aquela coisa, né? É o que não existe nem o certo nem o errado, é o que funciona para você, né? Você vai testando até descobrir o que dá certo, né? Exatamente. Né? Rebeca, conta um pouquinho pra gente como foi que você chegou a pegar ela no MSP, né? Então, Como é que você chegou a captar esse cliente? O pessoal chegou em você? na verdade, eu fiz um teste, né? Mas assim, foi um teste que me indicaram, porque eu já fazia trabalho de humor, né? Eu já trabalhava com meu projeto autoral, ele é bem voltado para o humor. E aí acaba que a gente vai conhecendo as pessoas e aí, né? O Sidão me indicou para fazer um teste e aí eu fiz o teste normal, assim, de fazer a página, a história e tal, e passei. Não é muito glamouroso, é um foi um teste mesmo, assim, mas assim, Sidão que que indicou para eu poder fazer, assim. E na época entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse e tal, me explicou como que era o processo. E aí eu fiz o teste. Uhum. Às vezes, é bom a gente até isso, que às vezes as pessoas têm uma visão que é algo inalcançável, né? Que é algo assim difícil de se passar, de se ter o contato, né? E não é bem assim. Né? E é legal porque eles são muito receptivos, assim, sabe? Então vale mandar os testes, eles são sempre muito é, acolhedores para poder lidar com as pessoas que estão mandando, que estão, né? Mesmo que não dê para poder entrar ainda, sempre existe ali um feedback, então vale o teste mesmo, assim. Uhum. Ah, show. Me conta um pouco aí desse teu, se você tem um espaço específico para trabalhar em casa, porque tem gente que consegue trabalhar em qualquer local da casa, né? De qualquer posição, com computador em todo canto, né? E tem que precisa de um localzinho ali específico para trabalho. Então, isso é um negócio, né? Por exemplo, se precisar, eu trabalho de qualquer lugar. Eu não tenho muito, eu não sou muito preciosista com esse processo, sabe? Se precisar, inclusive fora de tempos de pandemia, às vezes eu saí para trabalhar tipo num café ou alguma coisa assim. Para mim não tem problema. Tem alguns trabalhos que realmente não tem como, porque principalmente comissão, ou quando eu já estou ilustrando um livro infantil, e aí eu preciso das minhas coisas, porque eu trabalho muito com aquarela, lápis de cor, e aí eu não uso, tipo, um lápis específico, eu uso, tipo, 3 caixas e eu sei exatamente o que que tem, e as caixas são, tipo, desse tamanho, sabe? Então, é difícil, às vezes, se tiver que trabalhar com essa parte mais da ilustração tradicional, levar isso tudo toda vez, né? Quando eu vou fazer por diversão e tal, aí beleza, eu seleciono ali o que eu vou usar. Mas quando eu estou realmente num projeto, é mais difícil. Então, eu tenho aqui uma bancada. Aqui a gente tem um escritório compartilhado, né? Então, a minha bancada fica do lado de cá. E aí eu tenho um espaço dela que fica o meu computador, aí fica a mesa essa daqui, né? Fica aqui no cantinho, né? E um outro espaço ali que tem a minha prancheta e tem uns lápis, e tem muito lápis, né? Tipo, tem umas 3 canecas, assim, 4, cheio de lápis, de coisa que eu pego ali que está na mão, e que é onde eu vou fazendo as comissões, né? Então eu tenho a bancada que eu divido dessa forma. E aí,
Em geral, aí aqui em cima fica minha impressora e aqui pra cima tem umas estantes de livros. Eu posso até mandar depois uma foto, se vocês quiserem ver. Mas é Qualquer realmente coisa. muita planta. Muita, muita planta. Planta por todos os lugares, assim. Então, eu tento manter. E aí, uma coisa que me ajuda a trabalhar é não estar tudo caótico o tempo inteiro. Às vezes, não tem jeito, as coisas vão empilhando e tal. Mas aí eu tento uma vez por semana, sabe, sentar aqui, organizar, colocar as coisas no lugar, porque é muito difícil para mim trabalhar com bagunça. Eu sou uma pessoa muito eu gosto de saber onde estão as coisas, de saber ver as coisas que eu vou usar. Então, quando começa a ter pilha, né, aí eu começo a ficar um pouco perdida, assim, no processo. Isso me causa ansiedade, eu acabo não rendendo. Então, organização para mim não é uma organização Marie Kondo, sabe? Não é um negócio tipo, perfeito, olha, não tem nada em cima. Mas é um negócio que eu sei onde estão as coisas, eu consigo ver as minhas coisas, né? Eu não estou me sentindo soterrada. Então, eu tento manter organizado, assim. Mas, e eu trabalho também, né, com o planner do lado, assim. Então, eu faço a minha listinha ali de coisas que eu preciso fazer, eu vou consultando. Então, tem algumas coisas que eu preciso ver onde estão. O planner, meu sketchbook, é, o meu bloco para eu fazer as comissões, né? Enfim, tem coisas que eu preciso ficar pegando o tempo todo, os pincéis que eu uso mais, os lápis que eu uso mais. Mas aí eu tento organizar de um jeito. Às vezes não tem como, porque as coisas bagunçam mesmo. Eu não sei o que acontece. Mas a gente tá. Uma hora você tá bem, outra hora você tá no caos, assim. Mas eu tento manter organizado. Mas eu não sou muito preciosista, não. Se tiver que pegar os trem e trabalhar em outro lugar, eu pego. Mas aqui em casa, quando eu estou trabalhando aqui, eu tento manter o mais otimizado possível. Se tiver que pegar tudo e trabalhar. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar. Quando eu morava sozinha, eu gostava muito de trabalhar na mesa da sala, às vezes. Porque aí eu pus negócio na televisão e aí ficava ali. Hoje em dia eu consegui organizar aqui, né? Eu comprei um fone, comprei os negócios, porque eu consigo trabalhar um avião. Eu consigo trabalhar vendo série no computador, alguma coisa assim, que aí também rende bastante, né? Então, mas eu também gosto de trabalhar na mesa da sala, né? Quando a gente puder voltar a sair de casa com frequência, assim, eu gosto principalmente de escrever coisas que eu tenho que escrever, roteiro e tal. Sair às vezes para trabalhar, mas muito pouco. Eu sou muito caseira, na verdade. Então eu gosto muito de ter aqui tudo Uhum. pertinho e tal. Ah, show, muito legal. E até mesmo você se baseia, né, pelo plano aí para organizar seu horário, o que você vai fazer no dia. É bem show, realmente. A gente tem outra pergunta aqui do chat, tem uma curiosa. A Mari Schnapp está perguntando como é que funciona o teste do MSP lá. Se você pode contar para a gente o que é que eles pedem, como é, Eu não né? sei exatamente real, assim. Então eu não vou poder ajudar, porque realmente foge do meu departamento. Mas vale, às vezes, procurar um contato deles lá e mandar. Porque realmente eu não. Não é nem que não posso, nem nada. Eu realmente não sei. Eu sou meio alheia a essa parte. Então, não tenho como ajudar nesse sentido. Massa. A Mari Schnapp, ela também perguntou, né, como você chegou nesse tempo que você definiu para a sua vida profissional e vida pessoal em casa, né? Então, De eu tipo, de cheguei. pegar às 10 e sair. Bom, esse horário específico, ele é um horário que. Porque assim, a gente trabalha os dois em casa, mas o Caio, que é o meu marido, ele trabalha numa empresa. Então, esse é o horário dele de trabalho, que ele tem que estar na empresa. Então, para a gente ter um tempo junto, eu adaptei o meu horário para ele funcionar nesse horário também, né?
Mas assim, não é um negócio que um belo dia eu falei, ai, vou organizar o meu horário. E aí deu tudo certo, não é assim. Até eu conseguir me condicionar para poder trabalhar num horário mais definido, eu fiz algumas mudanças de dinâmica, por exemplo. Trabalhar por WhatsApp é um negócio que para mim não existe, né? Eu não trabalho por WhatsApp. Eu, se chega uma demanda para mim por WhatsApp, na hora eu peço para me encaminhar por e-mail, né? E aí eu sou super assídua no e-mail, respondo quase que na hora, desde que seja um horário comercial, né? Então, tirar essa pulverização do trabalho para mim funcionou muito. Então eu consigo ficar organizando, transmitindo ali as minhas demandas todas para o mesmo lugar. Isso é um ponto. Não pulverizar muito, né? Tipo, você recebe uma demanda por WhatsApp e aí você recebe uma. Porque o WhatsApp, para mim, é lazer, assim, lugar de bater papo, de conversar, de falar com minha mãe, sabe? É isso, assim. Se eu fico recebendo demanda de trabalho lá, eu acho mais difícil encerrar o dia de trabalho. Então, isso é uma coisa que para mim funcionou muito bem. Eu parei de pulverizar a demanda, é só por e-mail. Não recebo demanda por Instagram. Se falar, ai, Rebeca, quero, né, tem um projeto ali, eu queria contratar um freela, me manda mensagem no Instagram. Eu falo, olha, você pode me mandar no e-mail e tal e tal. E aí, quando a pessoa manda, eu respondo na hora também. Né? Se eu me comprometi a trabalhar só pelo e-mail, eu sou super diligente mesmo, com o e-mail e tal. É uma coisa que eu fiz para mim. Tem gente que acha mais prático trabalhar por WhatsApp, é mais rápido mesmo, mas para mim é mais difícil de gerenciar o fim da demanda, sabe? Quando tá por WhatsApp. Então, isso é uma coisa. Outra coisa também que me ajudou, né, nessa questão é a minha rotina pessoal mesmo, acordar todo dia no mesmo horário, por exemplo, dormir todo dia no mesmo horário, meio de semana pelo menos, comer todo dia no mesmo horário, porque a gente vira um reloginho, né? A repetição faz com que a gente vire um reloginho mesmo. Então, querendo ou não, né, se eu acordo, se todos os dias, no horário que eu preciso trabalhar, eu já estou acordada, tudo bem, tá tudo certo. Se eu tô acordando, aí acordo desaforido, aí para mim não rola, né? Terceira coisa, entender um pouquinho mais dos meus horários produtivos, assim. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu acorde cedo, eu não sou muito boa para produzir logo muito de manhã, tipo 8, 9 horas, né? Meu horário produtivo, ele começa ali a partir de umas 10. Então, às vezes eu ficava dando murro em ponto de faca, tentando trabalhar às 7 horas da manhã, e eu ficava só muito dispersa. Então, sabe quando você tem a impressão de estar fazendo tanto de coisa, mas não está fazendo nada? Então, eu ficava com essa impressão, assim. Então, começando um pouquinho mais tarde, mesmo que termine um pouquinho mais tarde, para mim funciona melhor, né? E eu tentei compartimentar também no meu dia a dia as demandas ao longo dos meus horários. Por exemplo, aqui em casa a gente costuma almoçar entre meio-dia e 1 hora, né? Então, se a gente começa às 10, de 10 a meio-dia, são 2 horinhas só. Então, eu evito pegar 10 horas da manhã, trabalho que eu vou precisar render 4 horas seguidas dele, eu deixo ele para a tarde. Então, de manhã, normalmente, é um horário que eu uso para trabalhos menores, mais rápidos, né? Ou responder e-mail, ou gerenciar alguma coisa que eu consiga fazer em pequenas etapas, assim, né? Então, eu vou distribuindo as tarefas no meu dia de acordo com a demanda mesmo e o tempo que ela dura, o horário que ela tá. Tipo, não adianta eu começar às 6 horas da tarde um trabalho que eu vou demorar 5 horas para fazer. Por isso que eu tento gerenciar muito bem os projetos, saber mais ou menos quanto tempo cada um demora, o prazo de cada um, porque às vezes é um projeto longo, mas eu tenho um bom prazo. Então, eu não preciso começar ele hoje, 6 horas da tarde. Eu posso deixar para começar ele amanhã, que eu fico mais tempo nele, né? Em vez de virar a noite fazendo para um projeto que eu não preciso entregar no dia seguinte, né? Então eu comecei a fazer isso e aprender a negociar o meu prazo, né? Tipo, eu tenho tendinite, eu tenho uma tendinite crônica que ela é muito violenta, então eu sei
que quando eu vou pegar um projeto, o prazo para mim é muito importante. Porque se eu pego muito projeto urgente, a minha tendinite uma hora vai fazer com que eu bugue. Não vai dar, não tem jeito, né? Então, eu tento, né? Se eu já tenho muitos trabalhos urgentes, o próximo eu falo, olha, eu não tenho prazo para agora, eu preciso de um prazo X, né? Eu sempre projeto o prazo um pouquinho mais, né? E sempre que eu vou calcular um prazo, eu coloco aí 1 ou 2 dias a mais que eu chamo de tempo do imprevisto, assim. Que se você passa mal, pega uma gripe, pega uma virose, 2 dias é um dia suficiente para você se recuperar ali, sem perder o prazo. Né? Você tem alguma viagem de emergência e tal, 2 dias normalmente dá para ter uma noção de como que vai ser dali para frente. Não sempre, mas para mim é um prazo que funciona. Então, todas essas micropartes juntas fazem com que eu acabe conseguindo manter um fluxo de trabalho mais saudável. Mas isso, assim, foi depois de anos virando noite e pegando um tanto de trabalho que eu não conseguia gerenciar e tentando trabalhar em horários que eu não conseguia render, sabe? Não é uma coisa tipo, olha que mágica, que, sabe, que nada. Não é assim. É um negócio meio na raça mesmo. Isso funciona diferente para cada um. Tem gente que trabalha melhor de madrugada, sabe? E aí a pessoa vai ter que arrumar um sistema para ela, né? Porque não tem como. A gente vai, né, se adaptando mesmo. Uhum, show. E é isso mesmo. Questão de tempo e de prazo, principalmente, você vai descobrir o seu ritmo fazendo, né? Não é uma receitinha de bolo que você pode pegar de alguém e copiar, não. Aí você vai ter que se descobrir realmente. Exato. E é um negócio que a gente muda muito ao longo da nossa trajetória, né, da vida mesmo, do momento que a gente tem, das demandas que a gente tem, da idade que a gente tem, porque querendo ou não, a nossa demanda ela vai mudando com o tempo mesmo, né? Então, às vezes, sei lá, antes eu conseguia, sabe, render até um pouquinho mais tarde jogando videogame ou dando um rolê e trabalhar no outro dia. Hoje em dia, esse corpinho aqui já não processa isso dessa forma mais. Então, às vezes, eu preciso abrir mão sabe, de render até mais tarde no dia anterior, porque eu sei que é quarta-feira, sabe? Tipo assim, não tem jeito. Eu preciso trabalhar, né? Então a gente vai ficando mais lento. Então, antes eu fazia um trabalho muito rápido, né? E tinha um prazo. Hoje em dia, né, o meu trabalho ele é às vezes um pouco mais lento, porque a gente vai ficando mais lento mesmo, sabe? Não tem jeito, né? A gente vai ficando às vezes mais eficiente, mas a gente também vai ficando mais lento para algumas coisas, assim, né? Então, entender também seu tempo, suas demandas, a época da vida que você tá, sabe? O seu contexto, né? Aqui, por exemplo, a gente não tem filho, a gente tem só amendoim. Então, para a gente, essa organização é uma organização para um casal que não tem uma criança em casa, né? Então, se tem uma criança, já tem outras demandas, outras coisas, né? Se você mora com mais gente, então cada um tem um contexto, um recorte, né? Para mim, esses recortes funcionam muito, né? Mas também mudaram muito ao longo dos anos, assim. Né? Eu já tive épocas em que eu conseguia render trabalhando até mais tarde. Hoje em dia, se eu trabalho até 9, sabe, no outro dia, todos os meus ossos doem. Tipo, todos, né? Então, é esse o ponto. Época do ano também é um negócio que pega muito, porque no frio a minha tendinite fica muito mais violenta. Então, às vezes, os meus prazos para época que está muito frio, eu não consigo cumprir igual eu consigo na época que está mais quente. Então, eu acrescento às vezes um dia, porque eu sei que eu vou precisar dosar isso melhor. Então, a gente não tem como, né? O lance do Neil Gaiman que ele fala, né? Que para ser freelancer tem 3 coisas, né? Primeiro, que é ter um bom trabalho, a segunda, que é cumprir o prazo, a terceira, que é ser fácil de lidar. Se você tem um bom trabalho, cumpre o prazo, as pessoas vão
aguentar, que você às vezes pode ser meio difícil. Se você tem um bom trabalho e é fácil de lidar, o prazo pode ser negociado. Se você cumpre o prazo e é fácil de lidar, se um dia você não fizer um trabalho tão bom assim, as pessoas vão te acolher, né? Então, assim, eu tento sempre manter pelo menos duas dessas engrenagens funcionando muito bem, né? Aí, show. Conta pra gente um pouco como foi essa tua decisão de ficar 100% freelancer, que você comentou que já faz 6 anos que você é 100% freela, né? Então, na verdade foi uma decisão que ela foi muito gradativa. Eu não virei um dia e falei, eu vou ser freela, né? Eu já trabalhei, assim, eu ainda trabalho, né, dando aula e tal, então isso tem um ponto também, né? Eu trabalhei já para agência e tal, e aí eu percebi que eu não funcionava muito nesse sistema de tudo para ontem, tudo era demanda. Eu tinha muito projeto meu que eu queria fazer, só que infelizmente os boletos estão chegando, né? Assim, todo mês esse boleto. E aí eu comecei a tentar planejar para fazer organizar um calendário de produção que eu conseguisse prospectar muito meu trabalho pessoal, meu trabalho autoral, né? E aí por isso eu fiz os catarses, né? Então, os catarses me ajudaram muito a começar a receber demandas por fora, né? O trabalho autoral, ele é uma das coisas que mais ajudam a gente na prospecção, assim, né? Porque quando você está só atendendo demanda, né? Essas demandas nem sempre saem ali daquele trilho você cliente, né? Mas o trabalho autoral, você põe ele e ele vai circulando, 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 as pessoas vão chegando. Então, isso foi uma coisa que foi me ajudando. Eu comecei a receber muita demanda por fora do que era realmente o eixo cliente e eu o tempo todo. Né? O cliente, assim, o empregador, no caso, né? E aí eu comecei a pegar trabalhos para fora e eu percebi que esses trabalhos estavam me ocupando mais tempo. Então, eu fui reduzindo as demandas fixas para poder começar a pegar mais freela, mas não foi uma decisão que eu falei, larguei tudo, vou ser freela. Inclusive, eu ainda tenho, né, estruturas fixas ali de trabalho. Então, eu dou aula, né, CLT. Então, é um dia por semana, né? Eu tenho 2 turmas e tal, mas eu dou aula. Até porque eu gosto muito de dar aula. Eu não sei se é um negócio que eu largaria a mão, assim. É realmente uma coisa que me faz muito feliz. Mas eu fui transformando essa jornada, assim, né? Então, tem época que a gente tem que pegar uns freelas que você fala, nossa, eu super não quero pegar esse freela, mas eu preciso do dinheiro, né? E tem época que você consegue gerenciar muito bem. Não, não é uma, uma receita, né? Igual você falou mesmo. Mas foi uma decisão que, na verdade, não foi uma decisão. Eu fui percebendo o movimento e fui testando para ver se dava, né? Porque realmente eu tive. E aí é isso, eu adaptei a minha rotina, a minha vida, tudo aos poucos, ao longo de anos, para poder conseguir comportar esse tipo de formato. Né? Não sei se vai durar para sempre, né? Queria, mas não sei. Mas ao mesmo tempo eu tenho tentado dar uma manutenção para que dure, sabe? A Rebeca, a gente muito aqui no chat, da Mari Chinatos também, ela tá com tudo, querendo saber mais. Né? Ela perguntou se você enxerga um amadurecimento nessa mudança do corpo, física e psicologicamente falando, de você não aguentar mais tanto tempo, que às vezes isso trava um pouquinho a pessoa, né? Desmotiva até. Assim, é um negócio que não tem como eu controlar, né? A gente vai envelhecer e a vida é isso aí, né? Hoje em dia eu tô com 30 anos, então eu sou muito jovem ainda, sabe? Mas mesmo assim, tem coisas que eu percebo que quando eu tinha 22, eu fazia com muito mais facilidade, né? E eu tento ficar muito atenta, assim. Uma coisa que é importante para mim, muito, muito importante, é que eu faço terapia desde os 12 anos de idade, né?
Então, a terapia me ajuda muito, porque às vezes eu percebo algumas mudanças, assim, em vez de ficar só muito neurada, eu levo isso pra terapia, sabe? Falou, percebi que eu tô com dor nas costas, mano. E querendo ou não, parece uma bobagem, mas isso pega a gente, dependendo da situação. Você fala, nossa, que isso, sabe? Eu nunca tive essa dor, por que eu tô com isso agora? Né? Isso é uma coisa que deixa a gente preocupado. A tendinite, que até os meus 20 e poucos anos, eu tinha um pouco, porque eu tenho um encurtamento de tendão e que acontece mesmo, mas não era uma coisa que mudava o meu ritmo de trabalho, sabe? Hoje em dia muda real, assim, né? Então, o que eu fiz foi prestar atenção e tentar manter um acompanhamento psicológico e médico e outras áreas também, né? Então, ortopedista o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu admito que eu tenho medo de fazer exame de sangue. Então, eu estou atrasada com os meus exames de sangue porque eu tenho medo, eu desmaio. Eu tenho que tirar sangue deitada com alguém segurando minha mão, sabe? Eu sou essa pessoa, eu choro, sabe? No dia anterior, eu fico ansiosa, tenho dor de barriga, morro de medo de fazer exame de sangue. Mas eu tento manter os médicos certinhos. Por exemplo, óculos é um negócio que eu comecei a usar adulta. Eu usei quando eu era criancinha, parei. E aí eu comecei a ter muita enxaqueca. E aí eu fui na oftalmologista, ela falou: então, Anjo, a vista tá cansando. A gente vai ter que pôr óculos. E eu fiquei tipo, que isso, sabe? Mas tem que usar, vida que segue, né? Leva para terapia. É o que dá para fazer. Então, isso é uma coisa assim que eu tento sempre manter aberto, sabe? Meu corpo ele vai mudar, né? A minha mentalidade vai mudar e se eu não respeitar o meu limite vai ficar cada vez pior de eu gerenciar, né? Então, tipo, eu não tenho muita opção, né? Eu não posso parar o tempo e ficar jovem para sempre. Assim, eu queria, ou não sei se eu queria também, mas, pois é, sabe? Mas é um negócio que é importante a gente prestar atenção mesmo. A gente sente, assim. Eu sou uma pessoa que eu tento não forçar, mas eu sou uma pessoa muito pacata na vida, né? Então, para mim é fácil reduzir ritmo, né? Fácil assim, né? Obviamente, sempre fazendo manutenção ali de como que eu me sinto sobre, mas tem gente que se sente muito invadido e violentado quando percebe que o corpo não tá dando conta mais, assim. Isso é uma questão, isso não é... Tem gente que fala, mas que bobagem, mas nem tem gente que isso pega mesmo, assim, né? Então a gente tem que ficar atento aos nossos limites e como a gente se sente sobre eles, né? Eu acho legal aí quando você comentou, né, que ficando mais velho vai ficando mais lento. Eu acho que não é nem isso de ficar mais lento, é de você realmente se conhecer e saber se você consegue entregar naquele prazo e se consegue entregar naquele prazo, né? Não é simplesmente Não. estou ficando lento porque estou ficando velho, não, você está se reconhecendo. Exato. A gente também vai ficando lento também, porque a gente vai começando a sentir mais dor, a gente vai começando a ficar cansado, né? Isso é uma coisa que acontece de fato. Mas sim, sabe, hoje em dia eu não consigo romantizar e achar gostoso ficar virando noite para trabalhar o tempo todo. Isso é uma coisa que, quando eu era mais nova, eu achava cool, assim, sabe? Tipo, ai, sabe, estou trabalhando. Hoje em dia é só uma coisa que me incomoda, né? E eu faço quando precisa, né? Então eu tento manter ali os meus limites. Mas é igual, né? Tem gente que gosta muito assim do ritmo frenético, isso é o que mantém a pessoa ali viva e tal, né? Então eu acho que cada um se conhecendo e tratando isso com carinho, com respeito aos próprios limites, né? A chance é que você consiga ir amadurecendo gradativamente. Às vezes você consegue manter um ritmo frenético de um jeito super maduro também, né? As pessoas elas conseguem gerenciar, mas eu sou uma pessoa que eu vou entendendo, né, e voltando. E aí quando eu preciso forçar, eu tento eu
sempre tenho energia, porque eu fico sempre tentando, né, cuidar de mim, fazer tudo que quando eu preciso forçar, eu não forço e entro num burnout, sabe? Que eu já tive e é horrível. Então, é um negócio que eu tento sempre manter ali para eu poder, se precisar realmente puxar um pouco mais, de eu ter energia para fazer isso, mesmo que eu fique muito cansada. Eu acho que também o pessoal novinho, né, que está começando agora a entrar no mercado, que pega o freela, tem muito uma visão de que tem que entregar logo, fazer tudo aquilo logo, né? Então, é meio que algo que você vê no início, né, e depois vai aprendendo. Então, aquele que A a gente, gente tem lá no começo, né, com 21, 22 anos, é justamente por isso não conhecer. a gente aprende também a negociar, sabe? Tem trabalho que, por mais que eu queira pegar no prazo X, eu não consigo. E eu não tenho nenhum problema em falar que eu não consigo, sabe? Às vezes me pede um negócio e às vezes dói falar que não consegue, porque é sempre difícil, nunca é fácil, né? Eu não sou bem resolvida assim, de virar e falar não consigo e tá tudo bem. É uma sessão de terapia sobre isso depois, assim. Mas eu hoje em dia aprendi a falar, olha, eu não consigo fazer nesse prazo, sabe? Eu não consigo te entregar essa demanda. E avisar isso com antecedência, sabe? Para não sentir que eu tô lesando ninguém nesse sentido, né? Então, às vezes, a demanda chega, só de olhar a demanda e falar, olha, nesse prazo eu não consigo fazer, né? A gente adora, as pessoas adoram, né? A gente adora reclamar de cliente, mas tem cliente que é muito legal, assim, que às vezes você vira e fala, "Ô, eu quero muito fazer, mas nesse prazo não rola." Acontece muito o cliente falar, bota fé quando você consegue. Eu preciso até tanto, serve, né? Aprender a conversar mesmo, assim, aprender a abrir um canal de diálogo e jogar limpo, sabe? Tem trabalho que você vira e fala, consigo, e você vai ficar 3 noites virada fazendo mesmo. Normal, quem nunca? Mas, em geral, eu tenho tentado manter um canal mais aberto, sabe, com os clientes. Quando não vai dar tempo, eu falo, "Ô, tive um imprevisto, não vai rolar, né?" Eu vou tentando gerenciar do jeito que dá, assim. Ah, muito show. A gente está quase no finzinho e a gente vai colocar uma pergunta da Giovanna Ais, que ela fez para a gente, né? Falando sobre isso, né? E como captar esses clientes e tudo mais. Como você evita Como eu o quê? evita os calotes? O pessoal não pagar, ficar Ah, tá. enrolando. Então, não evita, né? Eu, eu sou muito trouxa. Mas, assim, tem muitas formas da gente se proteger. O contrato é uma delas, né? Então, saber fazer um contrato, conversar com um advogado. É muito adulto isso, você conversar com um advogado, né? Falar, ai, vou falar com um advogado. É muito adulto, mas é, contrato é uma coisa que te protege de verdade, né? É, então, é uma coisa que eu sempre recomendo, assim. Por isso que eu gosto muito de trabalhar por e-mail e evitar resolver as coisas na informalidade, sabe? Então, eu sempre gosto de pedir que o cliente mande um e-mail oficial, falando a demanda dele e tal, para eu poder ter isso tudo documentado sempre, né? Porque no WhatsApp a coisa pulveriza muito, às vezes você fala por ligação. Então, mesmo que você tenha feito uma chamada e etc., você não gravou essa chamada, não fez nada, pede para isso ser oficializado por e-mail, né? Então, eu sempre peço, tipo, ah, legal, agora você me manda por e-mail isso oficial, né? É uma coisa que eu tento manter ali para mim. Às vezes, se precisar, né, realmente tentar entender se a pessoa vai fazer um contrato ou não. Pedir um adiantamento também ajuda, né? Se for um trabalho, às vezes, muito, né, muito caro, alguma coisa, pedir um adiantamento para começar a trabalhar. O adiantamento é justamente para o caso da pessoa não te pagar, você também não sai 100% no prejuízo, né? Então, são coisas que ajudam, assim. Agora, a fórmula mágica para não ter calote, se tiver, eu quero saber. Que ainda assim, se protegendo muito, a gente
passa por isso. Mas eu acho que aprender realmente a proteger o seu trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo fazer é conversar com o advogado, aprender a redigir um contrato, né? E entender direitinho a demanda do seu cliente, tentar ter tudo isso documentado sempre. Por isso que eu gosto realmente de manter a conversa sempre num lugar oficial, que aí para mim é o e-mail, sabe? Uhum. E essa questão também do contrato a gente acha fácil, né? Modelo na internet, Acha? é bem tranquilo de achar. Se não falar com o advogado, né? Acho que aí você fazendo uma pequena pesquisa na internet, você acha algum material. Acha super. Nossa, e é tranquilo. Inclusive, tem muitos ilustradores que disponibilizam formatos, disponibilizam dicas sobre isso, né? Então, é tranquilo de procurar, achar, né? Eu sempre recomendo falar com um advogado, porque como eu não entendo disso, é assim, né? Tudo que eu sei, eu pergunto para advogado e tal. Mas, por exemplo, a Laura Taide, que é uma ilustradora, né, fantástica, uma amiga super querida, ela é ilustradora e advogada, olha só. Então, vira e mexe, ela posta umas dicas muito legais e ela é uma pessoa muito disponível para poder conversar, por exemplo. Então, recomendo conversar com ela, entender melhor, né? Mas tem vários outros ilustradores que postam coisas legais, assim, sobre proteção de propriedade, sobre, né, contrato, adiantamento, todas essas coisas. É uma parte, né, que para quem é freelancer precisa conhecer também, né? Que essa parte burocrática, essa parte administrativa. Você não está para a própria empresa, você é a empresa. É, Então, é, às vezes as pessoas querem mais algo necessário, né? Nossa, isso é um ponto, porque ser freelancer tem a parte bonita de você fazer seu horário, que eu tô falando aqui e tal, mas tem essa parte que você é seu próprio contador, muitas vezes. Às vezes não, às vezes você tem um contador, mas às vezes você é seu próprio contador, seu próprio advogado, seu próprio office boy, você é seu próprio várias coisas, né? Então, por exemplo, MEI é um negócio que você tem que gerenciar, não é uma empresa que paga os impostos por você, né? Realmente aprender, ter uma conta jurídica, porque muitas vezes o cliente só vai te pagar numa conta de pessoa jurídica, gerenciar essa parte de contrato, de prazo, etc, etc. Então, a parte burocrática a gente que tem que resolver mesmo, não tem como, né? Mas assim, a gente não fica sozinho na jornada, né? Por isso que é muito importante a gente aprender a pedir ajuda, aprender a perguntar quando a gente não sabe, né? Conversar com outros ilustradores, conversar com pessoas especialistas na área delas, né? Tipo, um advogado, um contador, né? Porque por mais que a gente entenda da burocracia, a gente não é esse profissional muitas vezes, né? Então, consultar um profissional, igual a gente gosta de ser consultado profissionalmente, respeitado e tal, eu acho que entender também que existem outros profissionais que podem nos ajudar, né? Então, e conversar sobre isso, perguntar se tiver dúvida, né? A gente não é uma ilha, a gente tá aqui para trocar mesmo, a gente não nasce sabendo, não nasce pronto, assim. É um processo longo que nunca acaba, né? Nunca acaba. E assim, nossa, muito bom. Rebeca, você tem algum recado que está assistindo para a gente arrematar essa conversa da gente? Alguma dica, algum conselho de guru aí que você tem? Eu acho que o maior conselho é a gente ir até onde a gente dá conta, né? E ficar atento a gente, assim, às nossas organizações, conversar com as pessoas, se divertir no processo se for possível. Se não for possível, ter um espaço para diversão também, porque a vida não é só esse trabalho ininterrupto, né? A gente precisa ter áreas de recuperação, né? E assistir todas as outras palestras da Marte XP, porque vai ser muito legal. Aproveita aí, gente. Ah, nossa,
A Rebeca vai lá dando a gente assistindo o restante do pessoal esses dias, ela já me confessou isso. Rebeca, muito obrigada pela sua participação, né? A gente agradece bastante por ter compartilhado essa experiência com a gente, né? Eu que Sinta-se abraçada agradeço. virtualmente. Oh, eu que agradeço muito, foi muito legal, assim, é muito legal quando a gente fala do nosso processo que a gente elabora ele também, né? Conversar ajuda a gente a elaborar e perceber também. Então é bom para mim também. Então eu agradeço muito o espaço e o carinho, assim, a organização incrível do evento, né? Toda a dedicação suas. Eu falei já na reunião e repito, vocês foram realmente o tempo inteiro amparando ali, cuidando. Então é um evento muito legal, né? Muito, muito legal. E eu espero que tenham várias edições, eu espero participar ainda de várias edições. E é isso, assim. Ai, muito show, Rebeca. Aí a gente já está pensando, né, nas próximas que vem por aqui também. Mas vamos ver, isso aí é cenas dos próximos cursos. E é assim que a gente gosta. Pois é. E aí, um recadinho para a tripulação que está assistindo a gente, né? Não sai daí, que daqui a pouco a gente vai ter uma palestra com o Azaf Kervin aqui no palco Nave Mãe, né? Ele vai estar falando ser pago para fazer o trabalho dos seus sonhos. Ele é nômade digital, né? Atualmente está em Londres e vem aí contar um pouco dessa vida, né? Que ele leva gerando conteúdo e tudo mais. Já já a gente volta. Tchau, Tchau, pessoal. gente!